Olá, paz do Senhor, bom dia, que o Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje, dia 16 de junho de 2021, o dia que o Senhor preparou, já profetizou, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Nada melhor do que sabermos que o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família tem uma base, tem um fundamento, que é o Senhor, é a vontade do Senhor. A Bíblia fala que Ele é o nosso arrimo, ou seja, Ele é o nosso sustento pleno, perfeito. A Bíblia fala que Ele é o nosso autor e consumador, ou seja, tudo começou nele e tudo termina nele, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque a Bíblia também fala lá, o cântico, né? O salmo de Paulo, Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Né? E ele pergunta, e ele começa esse salmo, né, o seu cântico, e ele começa com uma pergunta: quem primeiro deu a ele para que depois recebesse? Então ninguém deu a ele primeiro, é ele quem entregou primeiro, é ele quem se entregou primeiro por você e por mim. Então, glória a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê aí uma quarta-feira maravilhosa, cheia das possibilidades do Senhor, em nome de Jesus, e que você viva a flor da tua pele, aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Bom, como sempre, estamos... Desculpa. Como sempre, estamos lendo a palavra do Senhor, e hoje não é diferente. Estamos lendo Mateus, e chegamos agora, né? Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus entra em Jerusalém para que ele fosse sacrificado, né? E o seu sacrifício aconteceria quatro dias depois, exatamente em obediência à palavra do Senhor, quando diz que o cordeiro, lá no tempo do Êxodo ainda, quando o Senhor conversa com Moisés e explica o que era a Páscoa, né? E falava que no 10º dia o cordeiro deveria ser separado, e no 14º dia do mês ele deveria ser entregue, que é exatamente o período que Jesus tem ali em Jerusalém, em toda a região. A palavra do Senhor mostra que ele entrou em Jerusalém, depois ele entrou no templo, depois ele amaldiçoou a figueira. Na verdade não amaldiçoou, na verdade ele é que a gente fala porque está escrito nos títulos nos subtítulos dos capítulos da Bíblia, né? Mas na verdade ele apenas constatou, né? Ele deu àquela figueira a oportunidade de ser o que ela sempre foi, estéril, né? E depois ele fala da autoridade e tudo mais, e depois ele fala sobre as bodas, né? Já no capítulo 22 ele fala sobre as bodas, a celebração das celebrações. E depois ele diz, e eu vou abrir aqui, em Mateus capítulo 23, ele fala sobre várias advertências de Jesus, que aí ele fala com os religiosos, principalmente, não apenas eles, mas principalmente fariseus e escribas, porque tinham, pelo menos se pensava isso, pelo menos se achava que se tinham todo o controle de tudo aquilo que havia sido escrito no passado, do livro dos profetas, os livros históricos, livros poéticos e profetas maiores, menores. Então eles sabiam de uma maneira muito específica, muito profunda, né? Muito temática, cada situação da palavra do Senhor. E aí Jesus com certeza cobra deles exatamente essa responsabilidade. Daí Pedro tem uma passagem que eu vou até ler hoje, que nós não devemos ter cuidado com os mestres. Devemos ter cuidado com os mestres.
né? Eis que vos fala, né? Porque é exatamente isso. Porque aqueles que ensinam a Bíblia, eles têm que ter uma responsabilidade muito grande. E Tiago ainda expressa o seguinte: é bom que não existam muitos mestres entre vós. Por quê? Porque a questão do ensino da palavra, da meditação da palavra, exige uma responsabilidade, exige uma seriedade, nem sempre observada na plenitude por aqueles que ensinam. Então, por isso que Jesus cobra tanto deles. E reserva pelo menos o livro de Mateus, né, o capítulo 23 inteiro, só para falar sobre a religiosidade desses homens, que aqui eu falo de maneira negativa, né, uma religiosidade de uma maneira negativa. Por quê? Porque eles tinham todo o conhecimento, eles sabiam das implicações da atitude deles naquele momento, e mesmo assim, muitos deles, não são todos, mas muitos deles ainda preservaram essa religiosidade que, diz o Senhor Jesus, que os levaria ao inferno. E Jesus fala isso textualmente. Agora, entrando no capítulo 24, e eu sempre, e é tão bom, né, ler assim, de maneira linear, de maneira sistemática, seletiva. É tão bom porque você vai pegando toda a história e o sentimento de Mateus e por que ele escreveu de maneira temática e qual a razão dele pontuar as perguntas dos discípulos. Porque, na verdade, o que Jesus está fazendo com o sermão profético é apenas respondendo à indagação dos discípulos. Quando ele pergunta sobre o templo, quando eles perguntam sobre o templo e perguntam também sobre os sinais dos tempos. Então, o que significará tudo isso? Então, em Mateus capítulo 24, só para a gente lembrar, diz aqui no versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos ficaram assim, abismados com a maneira, desculpe falar assim, com certeza, aos olhos deles naquele momento, emocionalmente falando, que vamos dizer, com a frieza que Jesus respondeu, com a distância emocional daquele tempo que Jesus respondeu. Com certeza eles ficaram, desculpe falar, um tanto quanto escandalizados pela maneira com que Jesus fala. Não é possível. Esse templo é algo majestoso. O mundo conhecido da época, o mundo todo conhecido da época fala desse templo. Como pura e simplesmente Jesus responde que esse templo vai ser destruído completamente? Olha as pedras, olha as paredes, olha toda a delicadeza, a qualidade do material, toda de mármore por fora, o mármore lustrado, o mármore brilhante, que refletia a luz solar, refletia a luz do dia, que por dentro eram com placas revestidas de ouro, cada placa 12 metros por 3 metros, uma suntuosidade assim extrema para o Senhor. E aí é que está, né? Como diz Jeremias, o nosso coração é enganoso e extremamente corrupto. Então, para o coração deles, Jesus estava falando de um devaneio. Jesus não estava falando de maneira equilibrada. Com certeza. Por que destruir o templo? Se é algo separado, consagrado e preparado para o Senhor, aí que está o problema. Aqui começa toda a situação, desculpe, até um pouco de desgaste da relação de Jesus com os discípulos. Porque se você perceber e se colocar no lugar dos discípulos, não vamos nos colocar no lugar de Jesus, mas agora vamos aproveitar o testemunho para nos colocarmos no lugar dos discípulos. Por quê? Porque aquele templo tinha sido destruído.
Antíoco Epifânio, e eu outro dia até confesso o meu erro crasso, eu falei Stefano, não é Epifânio, eu falei errado. Antíoco Epifânio, 160, 150 anos antes de Cristo, né? um representante daquilo que seria um descendente, né, dos gregos, foi até lá e arrebentou com o templo, destruiu. A história diz que ele matou mais de 100 mil judeus, mais de 100 mil judeus. E não bastasse tudo isso, ele entrou no templo, ele assentou-se ali no templo e ele pediu para que sacrificassem porcos. E ele, não bastasse isso, ele ainda pegou as fezes de porcos e passou em todas as paredes internas. E obrigou aos judeus comerem carne misturada com fezes de porcos dentro do templo. Se você for na história, você vai ver tudo isso, principalmente nos livros que falam sobre a história dos Macabeus. Então você tem exatamente isso que aconteceu, e o templo novamente é restaurado na figura do rei da época, que era o Herodes o Grande, né? O pai dos Herodes, né? Que inicia a monarquia herodiana. E por causa disso, a despeito de todos os pecados, todo o distanciamento de Herodes, sendo um judeu, mas que era completamente avesso às coisas de Deus. Mas porque ele havia feito o templo, porque ele havia construído o templo, então havia toda uma aura sobre Herodes. Sabe aquilo que eu sempre falo para você, que a gente percebe muito hoje na política brasileira, e isso é fácil de você entender? Quando a gente contextualiza, né? O meu malvado favorito. Não, eu quero que o meu malvado favorito concorra à presidência da República em 2022. Por quê? Porque ele é meu malvado favorito. Eu passo por cima de todos os erros, todos os crimes, toda a roubalheira, tudo que ele fez, e agora ele vai ser, né, investido de uma aura, né, de impecabilidade, né, e a justiça, os nossos magistrados contribuem muito para isso, né, e liberam essa pessoa para concorrer. E eu não estou aqui discutindo filosofia política, né? Se eu sou mais esquerda, se eu sou mais de direita. Aliás, a gente tem que prestar muita atenção até naquilo que falamos, né? Ou naquilo que pensamos. Porque se você não estiver na linha de raciocínio daquilo que eu chamo de cosmocracia, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, então se você não estiver falando exatamente aquilo que é essa cartilha da cosmocracia estabelece, então eu serei inimigo número 1 da cosmocracia, né? Então, hoje em dia, o pessoal até chama de atos antidemocráticos, né? Aí você vai lá, atos antidemocráticos, o que significa isso? Então é uma coisa etérea, é algo que se estabelece conforme essa cartilha, o que é certo e o que é errado. Então isso nós vivemos hoje. Naquela época, o ser humano era o mesmo ser humano dos dias de hoje. Então, porque Herodes tinha construído o templo, ele simplesmente era investido de uma capacidade, de uma, entre aspas, honestidade, integridade, né, retidão, santidade, porque ele fez o templo, mas que, de maneira efetiva, a relação do povo com Deus estava muito distante. E o templo, nesse distanciamento todo, era prejudicial. O templo estava sendo um estorvo. Desculpem, o templo naquele momento estava sendo um estorvo, um obstáculo entre a relação de Deus e a relação do seu povo na época.
Infelizmente. Então, quando Jesus fala aqui, você perceba, porque Jesus expressa o sentimento da Trindade. Ele expressa o esquadrinhar do coração do Pai. Então, quando ele fala sobre o templo, o pessoal fica, né, completamente abalado. Onde já se viu? E aí diz assim no princípio das dores, e eu volto a ler esse pedaço aqui. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram, olha aí, novamente. Então Jesus está tão somente respondendo uma pergunta. Ele não está, não é uma linha de raciocínio onde ele está dirigindo a todos para falar sobre esses acontecimentos. Mas face a pergunta dos seus discípulos, não é um fariseu, não é um saduceu, não é um escriba, não é um estrangeiro, são os seus discípulos. Como ele chama mais tarde de irmãos, são os seus irmãos, são os seus queridos, que andam com ele, que perguntam para ele. E ele responde. Diz aqui, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram. Aqui esses discípulos, fala lá no livro de Lucas, que são André, Pedro, que são irmãos, João e Tiago, que são irmãos. E por sua vez são primos, né? Pedro e André são primos de João e Tiago, né? E os seus pais são sócios de uma mesma empresa de pescaria. Então eles são bem família ali, perguntando para Jesus. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, da consumação do século. Ou seja, no hebraico significa da consumação do século, quando será o fim dessa era. Então eu chamo de ciclo. Alguns, né, no seu vocabulário bem atualizado, eles chamam de estação, né? Então você tem algumas pregações, ministros do Senhor, servos do Senhor, pregadoras, pastoras, mulheres de Deus, homens de Deus que falam em estação. Agora é o começo de uma nova estação. Então eles dividem em estações, né? E essa estação, deixa eu explicar para você. Por exemplo, eu gosto muito de jogo de basquete, eu gosto de assistir jogo de basquete. Então eu de vez em quando eu posso, eu assisto os jogos de basquete da NBA, que é o campeonato americano, norte-americano de basquetebol, né? Então eles são dois tempos, o primeiro período e o segundo período. E esses tempos são divididos em quatro tempos menores, né? Então tem o primeiro tempo, primeiro e segundo, né? Segundo tempo. E o segundo tempo, que seria a segunda parte do jogo, dividido em terceiro e quarto. Então você tem dois tempos, né? O primeiro e o segundo, que a gente fala no futebol brasileiro, né? O primeiro tempo e o segundo tempo, a gente sabe bem o que é, mas esses tempos também estão divididos em dois: primeiro e segundo, terceiro e quarto. Então, você perceba que os discípulos estão falando sobre o fechamento de uma era, ou seja, o fechamento desse tempão, desse tempo grande. Quando será o fechamento desse tempo? Ou dessa estação, sendo que, por exemplo, o ano tem 4 estações. Então vamos lá. Diz assim, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que sempre o Senhor pontua é o sinal do pregador, do falso profeta, daquele que diz uma coisa, mas ele não é. Como Jesus fala, é lobo, né, travestido de ovelha. Diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí eu falei para você que os rumores, né, e os rumores são importantes para quem é servo de Deus. Para aquele que tem uma relação com Deus, os rumores, eles são muito importantes.
porque eles dizem respeito aos próximos, vamos dizer, aos próximos acontecimentos. Mas esses rumores, nem por isso eles têm um tempo. Eles têm, vai ser 4 anos, 5 anos, 40 anos, 400 anos, não sei. Então, para que eu possa falar sobre o final dos tempos, os últimos acontecimentos, eu tenho que ter completamente esquadrinhado no meu coração o sentimento de Deus. Porque se eu não fizer dessa maneira, quando chega nessa hora, eu fico meio perdido, porque é um monte de gente falando um monte de coisa, é um monte de filme, é um monte de livro falando, é um monte de comentaristas falando a respeito, mas são centenas e centenas e centenas. Então, e eu não estou falando para deixar de ler nada, nem assistir nada, apenas eu tenho que ter uma capacidade de critério, um juízo de valor que me permita ser equilibrado a despeito de tudo que estão falando ao redor, dentro da palavra de Deus. Então, qual é o sentimento? O sentimento é daquele Deus que falou para o povo lá no tempo do deserto que era para ficar olhando para ele. Quando a sua sombra se movia, o povo se movia. Quando a sua sombra estacionava, o povo estacionava também. Mas a Bíblia fala que às vezes era um dia, às vezes era uma semana e às vezes passava alguns meses que a sombra ficava estacionada naquele lugar. E por que não havia, né, uma definição? Será que Deus está oscilando? Não. Deus estava ensinando o povo, Deus estava exortando e edificando o povo a aprender a olhar para cima. E o que significa aprender a olhar para cima? Eu tenho que olhar para cima para saber o que vai acontecer hoje, agora, nesse momento. Eu preciso viver esse meu dia olhando para cima porque, como diz a própria palavra, do alto vem todo dom perfeito e toda boa dádiva. Então, como eu sei que do alto vem todo dom perfeito e toda boa dádiva, qual é a minha lógica de vida? É olhar para cima. Eu não sei qual é o próximo movimento. E isso se chama fé. Uma vez um amigo meu falou assim para mim: Rubão, puxa vida, é até gostoso viver no Evangelho. O único problema meu é viver pela fé. Se eu pudesse viver sem viver pela fé, estaria perfeito. Porque ele estava querendo dizer o seguinte: viver pela fé significa o quê? Significa eu levantar pela manhã e colocar toda a minha expectativa nas mãos do Senhor. Não é que eu não me programe, não é que eu não tenha toda o meu cotidiano, toda a trajetória do meu dia, dos meus horários, não é isso. Mas tudo isso eu sei que está debaixo da sombra da glória de Deus. E é Ele quem vai movimentar essa sombra conforme lhe aprouver. E eu estarei como passageiro, como alguém que está sendo levado por essa sombra. E eu não tenho como ser diferente. Daí, viver pela fé. Então, viver pela fé é exatamente colocar toda a tua expectativa no Senhor. Como Jesus fala, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Homens de pequena fé. Por quê? Porque a ansiedade ela é totalmente diferente, antagônica, né? Paradoxal à fé. E eu preciso me desenvolver, me forjar, me capacitar e amadurecer exatamente diante dessa consciência que eu preciso andar pela fé. Então, dentro dessa lógica, agora vamos continuar lendo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Fazendo alusão a uma mulher grávida, tá? Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, haverá o quê? Uma cristofobia. Essa cristofobia já existe hoje? Já existe. De uma maneira muito ainda, né? De uma maneira muito sutil,
de maneira subliminar, mas existe. Haja vista o que a filha do Billy Graham responde ao repórter há alguns anos atrás sobre por que Deus permitiu, e ele fazia alusão a uma história que aconteceu alguns anos atrás, de uma chacina que teve numa escola lá nos Estados Unidos, que o serial killer lá matou dezenas de crianças na época, faz muito tempo isso. E aí o repórter pergunta para a filha do Billy Graham, onde está Deus nessa história? Por que Deus permite essa coisa? Por que ele permitiu que crianças fossem mortas? Aí ela respondeu, é simples. Porque Deus foi convidado a se retirar. Aí ele falou, como Deus foi convidado a se retirar? Porque é assim, né? Por algumas dezenas de anos, né? As escolas falaram que não deveriam mais ler a Bíblia em público, dentro das escolas, que não deveria ter aulas sobre Bíblia nas escolas mais, né? Foi alterado toda a metodologia da escola, das crianças, do ensino fundamental, que era feito principalmente sobre falar sobre a Bíblia, sobre Adão e Eva, sobre a criação. Agora não pode mais falar, que é proibido. E depois os políticos começaram a banalizar e a zombar de Deus. Então foi um desgaste permanente, tem sido um desgaste permanente. Então a chamada cristofobia é uma realidade. Claro que alguns países menos, outros países mais, mas que há rumores, há rumores. Entendeu? E, por exemplo, a França e outros países que têm o humanismo, o existencialismo, o liberalismo, né, muito consistente nas salas de aula, na maneira com que enxerga o mundo, na cosmovisão, é uma realidade. E isso está distanciando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em locais que alguns séculos atrás eram completamente cristocêntricos, ou até mesmo de maneira, vamos dizer, oficial, política, mas os seus políticos, pelo menos, eram pessoas tementes a Deus. Agora não. Então você já tem um desgaste, mas é só rumores. Mas só são rumores. Por enquanto, só são rumores. Diz aqui, então sereis... nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, você vê que de maneira pontual, vez por outra, Jesus está destacando o falso profeta. Então, qual a outra constatação? O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que profere algo que se entende como sendo de Deus, mas é falso. E Jesus pontua como se fosse a cada tempos e tempos, isso vai se avolumando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então aqui Jesus dá o resumo. É a síntese de tudo aquilo que vai acontecer até o fim. E agora Jesus dá como que um retorno, né, ao assunto de uma maneira mais detalhada. Diz aqui, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E o que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel falou, eu peguei alguns textos aqui, não peguei todos, diz assim, Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, aqui já existem as linhas teológicas que falam a respeito. Por quê? Uma linha teológica fala que já aconteceu, e realmente tem razão? Tem. Antíoco Epifânio fez isso. Ele entrou de uma maneira sorrateira em Israel. Ele começou a fazer muita amizade, principalmente com os saduceus. Eu já expliquei para você a história dos saduceus, a capacidade que eles tinham de se amoldar ao governo do momento, ao governo da época, né? Mesmo sendo representantes do judaísmo, mesmo sendo o grupo mais capacitado financeiramente, mesmo sendo o grupo dos sacerdotes, eles eram muito bons nisso. Politicamente falando, eles eram muito bons, eles eram articulados nesse sentido. E eles fazem uma certa parceria com Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio, com o tempo, ele vai desgastando essa amizade, essa associação política, e de repente ele arrebenta com tudo e mata, principalmente os saduceus, matam muita gente. Então, aconteceu. Mas o que Jesus está falando aqui, que é para usar como exemplo as palavras de Daniel e realmente o que aconteceu 150 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele está falando sobre os próximos acontecimentos, ou seja, vai acontecer de novo. Daniel capítulo 11, versículo 31 diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui, o Senhor Jesus está se referindo a Daniel, Daniel fala a respeito, e agora, possivelmente, Jesus está falando de algo local, mas ele também está falando de algo mais espiritual. Por quê? Porque nós somos o templo também. Então nós, como templo, agora falando no geral, de maneira generalizada, nós também permitiremos a profanação do nosso templo. Nós também permitiremos, com associações escusas, depreciar a presença de Deus de nós como templo. Aqui é claro que historicamente, pelo que se percebe na palavra, vai acontecer, mas eu estou falando agora de nós como templo, numa visão mais espiritual, mais profética espiritualmente falando. Daniel capítulo 12, versículo 8, e está aqui um texto que infelizmente eu vou terminar, mas amanhã a gente continua. Daniel 12, versículo 8 diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Quer dizer, Daniel conversando com Deus. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Embranquecido significa santificado, purificado, depurado, né? Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, mesmo com todas essas simbologias de números, e nós vamos chegar ao momento que vamos trabalhar isso mais detalhadamente, claro, nós vamos passar pelo Apocalipse, vamos passar por Tessalonicenses, então calma lá, a gente chega lá um dia. Mas a questão não é essa. O mais importante que o Senhor Jesus, o Senhor Deus,
exorta Daniel de maneira amorosa, ele fala assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. É como se Deus, como não? Deus está falando comigo e com você. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o que Deus está falando para Daniel, ainda que eles estivessem conversando com Daniel sobre o sinal dos tempos, num processo escatológico de acontecimentos, vamos dizer, a moral da história é o seguinte: Daniel, você está comigo, fica tranquilo, descansa, calma, né? É como um pai quando chega para aquela criança, né? E a criança está atemorizada por causa dos trovões, dos relâmpagos, da chuva, e a criança assim fica, né, totalmente amedrontada, né, com muito medo. Aí o pai fala para a criança: vem aqui, fica aqui, deita aqui comigo do meu lado, fica tranquilo, descansa. Ou seja, ainda que os acontecimentos estejam à flor da pele da humanidade, fiquemos tranquilos, porque a tranquilidade, o descanso pertence àquele que depende do Senhor, que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, para nós, o que interessa é o que interessa para Deus. O mundo, o desgaste, o mundo jaz no maligno, governos déspotas, cruéis, violentos, destruidores, violentadores, em todos os sentidos. Isso tudo não ofuscará, não distanciará a nossa relação com Deus e aquilo que Deus tem por sobre a nossa vida e através da nossa vida. Então, é como nós estamos vivendo hoje. Cada dia é um dia. Uma pandemia que está assim alterando todo o mundo conhecido. Uma pandemia que está mostrando de uma maneira vigorosa o quanto nós brasileiros estamos à mercê, né, das intempéries da vida, de situações e circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, o povo de Deus continua sendo o povo de Deus. Ao mesmo tempo, você continua aí, crendo, andando, conquistando, realizando e, principalmente, prioritariamente, descansando no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confie nele, porque o mais ele fará. Porque todo o restante cabe a ele, pertence a ele, ele tem toda a capacidade. E nós vamos permanecer, como o Senhor fala para Daniel: segue o teu caminho até o fim. Então, a nós pertence o quê? Seguir os propósitos de Deus até o fim. E isso é para nós um consolo, um conforto, apazigua o nosso coração. Porque é exatamente o sentimento daquele menino em relação ao seu pai. A chuva está acontecendo, está forte, a tempestade, o trovão, o relâmpago, não estão deixando de acontecer. Mas ele está seguro no peito do seu pai. E nós estamos seguros, né, no colo do Senhor, no peito do Senhor. Porque sabemos que dele, por ele e através dele são todas as coisas. E isso tem que ser cada dia mais pontuado por mim e por você, a despeito do que nós estamos vivendo. É como responder sobre essa pandemia. Alguma pessoa já te perguntou, se não te perguntou ainda, vai perguntar uma hora. Né? Por que isso? Cadê Deus? Por que tem tanta gente inocente morrendo? Como perguntaram para a filha do Billy Graham. Né? E aí, você ter a certeza de que Deus está no controle. E que aqueles irmãos queridos, amigos, servos e servas do Senhor, até mesmo jovens que passaram
e estão aonde? Na presença do Senhor, nós temos a esperança, como Paulo fala, de nós nos encontrarmos com Ele um dia, com eles um dia. Não é apenas uma esperança etérea, só para pentear minha alma. Não, está escrito na palavra. E o que está escrito na Bíblia, para mim, é concreto. É uma verdade absoluta, não tem discussão. Está escrito. Então, né, como às vezes as pessoas perguntam, mas no céu você vai reconhecer as pessoas? Claro, porque a Bíblia fala que sim. Né? No céu, né, você, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, nós vamos continuar reconhecendo as pessoas? Claro. Talvez não nos relacionemos da mesma maneira que aqui na Terra, porque lá no céu nós seremos uma família só, né? Não é mais a família nuclear, mas é uma família espiritual. Só isso. E o resto, claro que nós vamos ter a esperança e reconheceremos. Então isso é que enche o nosso coração e que nos dá força para continuarmos, sabedores de que todas as coisas estiveram, estão e sempre estarão nas mãos do Senhor nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos todos os nossos pedidos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos diante do teu altar. Também coloco, ó Deus, os teus servos que estão aqui, a Mara que está sendo fortalecida na sua saúde, se recuperando, a pastora Mara se recuperando da Covid-19, também todos aqui que estão passando por isso, estão se recuperando, e todos os outros que ainda nós estamos orando, que padecem, ó Deus, de um cuidado, de um zelo, de um hospital, que a tua graça, a tua glória se derrame sobre cada um, nossos queridos, nossos familiares, idosos, avós, netos, tios, sobrinhos, filhos, pais, marido, esposa, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, com a tua graça, com a tua glória. Move-te dos céus. Senhor, nós colocamos os nossos queridos, nossos familiares, eu coloco os meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, a tua presença se derramando sobre cada um dos nossos queridos, amigos, irmãos em Cristo. E eu coloco aqui a vida da pastora Maria Helena, suas filhas, seus genros, também aquilo que está acontecendo com a dona Maria de Lourdes, que o Senhor possa derramar da tua cura, da tua saúde e também consolar pela morte da Eliane, que está na presença do Senhor, pastor Eliane, a tua glória, a tua graça se derramando, também sobre os familiares da pastora Débora, que agora está na presença do Senhor também, tua graça, a tua glória, o teu poder, o teu mover se derramando, visitando, consolando, confortando. É tempo de alegria, é tempo de regozijo, porque o Senhor Deus continua sendo a nossa alegria, e a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Por isso fortalece-nos, revigora-nos, suplantando todos os sentimentos, todas as dificuldades, para que estejamos sendo forjados nas tuas promessas, na tua palavra, em tudo aquilo que o Senhor tem por sobre as nossas vidas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Te clamo, ó Deus, por cada familiar que está aqui, Bispo Antônio, minha tia Alzira, a Amanda, pastora Mara, todos os queridos, e Fábio, e Márcia, Luiz Henrique, todos os familiares, seus pais, também, ó Deus, a Elô, Wesley, filhos, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, tua graça, tua glória se derramando, pastora Júlia, ó Deus, em nome de Jesus, todos os seus familiares, o seu trabalho, Eva, Carlos, a tua presença, o teu poder se derramando sobre a Cristina, que passará por uma intervenção cirúrgica no dia 21. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama-te sobre a tua serva, curando, visitando, ó Deus, trazendo da paz e da certeza que o Senhor está presente na sua vida, durante todo esse processo de tratamento, cirurgia, tua graça, tua glória se derramando. Move-te dos céus sobre cada um, sobre o nosso país. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso povo, que nós possamos acordar, despertar,
usar para a tua obra, para o teu mover, uma obra de vida, uma obra de salvação, o teu nome, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa terra, do nosso país, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Move-te, cura, visita, renova, ressuscita, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, nós oferecemos essa quarta-feira diante do teu altar. É um dia maravilhoso, mas só pode ser o dia maravilhoso se o Senhor estiver no total controle. Por isso nós nos colocamos, nos rendemos, nos prostramos diante, ó Deus, do teu altar, devolvendo esse dia para o Senhor, para que o Senhor faça dele um instrumento da tua glória, do teu poder, da tua vontade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em tudo que você fizer, o Senhor se derrame e o Senhor faça a diferença. É a sua sombra, é a coluna de fogo, é a sua retaguarda que está indo com você. Por isso que você tenha bom êxito, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nos faltará, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira maravilhosa. Amanhã tem mais, hein? Quinta-feira, 10 horas da manhã. Fique na paz. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.